interpolação aqui da forma de Newton, né, e a gente vai fazer o estudo do erro também por esse modo de interpolação. Então, a gente já começa com um exemplo que foi utilizado aqui nos outros materiais também, né, no MA06 e no 07, que é no caso da empresa de sucata de ferro, né, material muito utilizado, né, e aí foi dada a tabela aqui, toneladas de ferro, e o preço de venda em R$1.000. Então, tem uma tabela com 3 pares ordenados, né, o valor do X e o FX, o F de X, que é o X e o Y, né, nós temos 3 pares ordenados. E aí fala que uma fundição aqui solicita um orçamento para a compra de 7,45 toneladas de sucata. Então, o mesmo probleminha que já foi nos outros dois MA, ele volta para esse aqui para ser feito por uma outra técnica, né, um outro modo de resolver, que é a forma de Newton. E aí tem aqui o polinômio, né, interpolador de Newton, que é chamado aqui de P de x. Então, tem D0 mais D1 vezes x menos x0 mais D1. Então, o que são todas essas letras aqui, né? Esses Ds, esses x que estão aqui, tá? Vamos direto aqui ao que interessa, como que a gente faz no passo a passo aqui. Então, a gente monta uma tabela e nós colocamos aqui, né, o N aqui de 0, a quantidade que for necessária aqui do N, né, o N indica, é um número natural aqui de 0 até o infinito, depende da quantidade aqui dos valores que a gente vai ter na tabela. Aí a gente tem o x0, calcula o f de x0, aí depois temos aqui o f de x1, que é a imagem, o f de x2 e o f de x3, né? Então depende de quantos números a gente tiver na tabela. Aqui nessa tabela parece meio confuso, né? Porque tem muitas letras aqui. Então vamos para os números, que fica mais fácil aqui de entender. Oi? Não é nada? Então, ó, aí aqui nessa tabela, por exemplo, que é lá do exemplo número 1, da sucata, deixa eu ver se eu acho que vou ter que reduzir um pouquinho. Então, aqui no caso, são 3 pares ordenados, então vai ser N0, N1 e N2, está aqui na tabela. Essa tabela é N0, N1, N2. Onde o N0, então vai ser o X0, que é o primeiro valor do X, que é 5. E a imagem, que é 195. Aí depois, por uma linha, coloca o N1. Portanto, nós vamos ter o X1, que é o segundo valor aqui, que é o 9, e a imagem dele, que é 225. Por uma linha, coloco 2, e aí eu coloco, então, o F de X2, que é, aliás, o X2, que é o 12, né, e o F do X2, que é o 240. Então, o valor do X e a imagem, os 3 valores que estão aqui na tabela. Aí, na ordem 1, a gente vai fazer a seguinte subtração, olha só. Então, esse passo a passo aqui, e é por isso que a gente pula a linha, né, para poder usar o espaço aqui, a gente faz assim, ó. F de x1 menos f de x0. Então, é 225 menos 195, dividido por x1 menos x0, por 9 menos 5. Faz a conta e deixa aqui. Aí desce e faz agora o f do x2 menos o f do x1. Sempre, né? O f do x aqui menos o anterior. Então, 240 menos 225 dividido por x2 menos x1, que é o 12 menos o 9. Então, as continhas aqui já estão feitas. Quando você vai para a próxima ordem, você pega esses resultados anteriores que estão aqui. Então, aqui precisa tomar um pouquinho de cuidado. Ó. Então, a gente pega aqui esse resultado 5 menos 7,5. Na hora de dividir aqui, por que é 12 menos 5? Quando eu tenho esses dois resultados, aí eu pego as extremidades deles aqui por valor do x. Ó. Então, no caso, é o último valor do x aqui que a gente usou para calcular, que foi o 12, menos o 5 daqui. Ó. Ou você olha aqui na coluna do x, ou você olha por aqui, que talvez seja mais fácil. 12 menos 5. Como aqui vai só até a ordem 2, acabou o cálculo. Então, é menos 0,36. E aí, como que eu monto, então, o nosso polinômio que está aqui?
Vamos lá. Então, o px é igual a 195, que é o primeiro valor da nossa tabela aqui, 195. Aí, vezes esse primeiro valor aqui, a primeira imagem do primeiro valor do x, sempre vai ser o nosso D0. Tá? Aí, o D1 é o próximo valor calculado aqui na ordem 1, que é o 7,5. Então, D1, x menos x0. Então, x menos o primeiro valor do x aqui, que é 5. Mais o D2 é na próxima ordem. Então, é o menos 0,36. Então, o D2, então, menos, cadê? Está aqui já, 0,36 vezes. Aí, aqui é x menos x0 vezes x menos x1. Então, x menos x0 é o x menos o primeiro valor do x, que é 5, vezes o x menos o x1, que é o 9. Então, feita a substituição aqui agora, é fazer os cálculos, né? Fazer a distributiva. 7,5 vezes x, 7,5 vezes 5, que deu menos 37,5. 0,36. Aqui foi feito o seguinte primeiro. Eu multipliquei primeiro os parênteses aqui. Então, x vezes x é x quadrado. X vezes menos 9. Menos 5 vezes x e menos 5 vezes o menos 9, que deu mais 45. Para daí, em seguida, fazer a distributiva do menos 0,36 aqui. É só tomar um pouquinho de cuidado aqui com os sinais. Então, menos 0,36 vezes x quadrado. Menos 0,36 menos 9x, então vai ficar positivo. Deu 3,24x. E o 0,36 negativo multiplicado por menos 5 também deu positivo, 1,8x. E o menos 0,36 vezes o mais 45, que deu positivo. Aliás, menos com mais aqui deu negativo, 16,2. Depois que fez todo esse cálculo, né, dessa expressão toda que está aqui, aí tem que juntar os termos semelhantes. Então, a gente começa aqui com maior grau, maior expoente, só tem ele, né? Então, só o menos 0,36x quadrado. Aí eu vou juntar o que tem x com expoente 1, que é o 7,5x, 7,5x, mais o 3,28x, e o mais 1,8x, que deu 12,54x. E por último, os números aqui que não tem o x, né? Que é o 195 menos 16,2. Tem mais algum? Tem aqui, ó, menos 37,5 também. Então, repetindo, 195 menos 37,5 menos 16,2, que deu 141,3. Aí o polinômio está feito. Aí nós queremos achar um determinado valor lá para x igual a 7,45, que estava no enunciado. Aí troca aqui no polinômio o x por 7,45 e aí é fazer os cálculos. Que deu aproximadamente 214,74, né, que é um valor, inclusive, que já tinha dado em outro MA que nós fizemos. Tem um segundo exemplo aqui no material, deixa eu achar ele aqui. Qualquer coisa é só interromper, tá? Então, ninguém perguntou nada, eu fui seguindo aqui. Ó, aqui eu tenho uma tabela com 4 valores, 4 pares ordenados. E depois que a gente montar o polinômio, a gente vai achar a imagem para 4,5. Então, no caso aqui, nosso x0 vai ser o 1, o x1 vai ser o 3, o x2 vai ser o 4 e o x... Pera lá, x0, x1, x2 e o x3 vai ser o 5. Então, está aqui na tabela também. Vamos descer aqui na tela. Bom, então, a primeira imagem aqui, né, o valor do x é 1 e a imagem é 0, do 3 a imagem é 6, do 4 a imagem é 24 e do 5 a imagem é 60. Então, está tudo montado aqui. Aí nós vamos fazer esses cálculos, né? Nesse caso, vai até a ordem 3, porque nós temos 4 pares ordenados, né? Então, x0, x1, x2, x3, então vai até a ordem 3 aqui. Começando o cálculo. Então, aqui na ordem 1, vai ser f de x1 menos o f de x0. Então, 6 menos 0 dividido por x1 menos o x0. Então, 3 menos 1. Fez a conta, deixa aí que deu 3 e vai para o próximo, né?
fez essa linha, agora desce para o n igual a 2 aqui. Então vai ser o f de x2 menos o f de x1, 24 menos 6, e o x2 menos o x1, 4 menos 3 aqui. Então a gente vai ter aqui 18, né, dividido por 1 vai dar 18. Aí desce para o último, que é 60 menos 24, dividido por 5 menos 4, que deu 36. Aqui vai dar 56, não, 56, não, 36. 36 dividido por 1, bateu aqui 36. Aí para ir para a coluna aqui da ordem 2, a partir daqui tem que tomar aquele cuidado que eu falei anteriormente, né? Então, quando a gente vem para essa, nós vamos pegar aqui, ó, os resultados que nós temos. Pode ver que está funilando aqui. Então, vai ficar 18 menos 3, dividido por 4 menos 1, que é o x2 menos o x0. Ou eu olho aqui embaixo, ou eu olho aqui. Pula esse do meio. Que vai dar 5. Aí no próximo cálculo, então, vai ser o 36 menos o 18, dividido por 5 menos 3. Ó. 5 menos 3. Ou eu olho aqui. O x3 menos o x1. E deu 9. E na terceira ordem, para terminar, então, eu faço 9 menos o 5. E eu nem vou olhar aqui nessa última, na segunda coluna, mas se eu olhasse aqui, seria o último menos o primeiro, que é a última ordem aqui. Mas eu posso olhar aqui também, ó, 5 menos 1, que é mais fácil. Então, aqui 9 menos 1, né, aliás, 9 menos 5. E aqui 5 menos 1, 4 dividido por 4, que vai dar 1. Feito, né, essa escadinha aqui, desses resultados, esses cálculos todos, aí a gente vem para o polinômio. Então, observe que quando a gente coloca aqui com números nessa tabela, fica muito mais fácil. Porque quando a gente olha essa genérica aqui do começo, é meio estranho. Mas tudo que está sendo feito aqui é exatamente o que nós estamos fazendo lá, só que já pegando os resultados desses valores que estão aqui nessas expressões, né? Por isso facilita um pouquinho. Vamos voltar aqui. Tá, então, quando a gente vai montar o polinômio agora, então a gente vai lá, D0 mais D1 vezes x menos x0 mais D2 vezes x menos x0 vezes x menos x1 e assim por diante. Observe que esse x menos x0 aqui no primeiro, depois é x menos x0 vezes o x menos o x1, e lá no terceiro é D3 vezes x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2. E se continuássemos, né, se tivesse D4 aqui, por exemplo, teríamos que ir até o x menos o x4 e assim por diante. Tá? Substituindo os valores. Bom, D0. D0, vou botar aqui um pouquinho em cima na tabela. O D0 é sempre a primeira imagem aqui do f de x. Então, nesse caso, é 0. Depois, o D1 é 3. O D2 é o 5. E o D3 é 1. Sempre o primeiro aqui em cima de cada coluna dessa. Tá? Então, começa com o primeiro aqui, que é o f do x0, que nesse caso é próprio 0. Né? O valor aqui da imagem é 0. E aí, substituir os valores do x aqui. Né? Então, quem é o x0? X0 vale 1, troca aqui. Depois vem para cá. X0 de novo, troca por 1. X menos o x1. X1 é 3, então troca por 3. E vem que vem. X menos x0. Aqui o D3, né? O D3 vale 1. Aqui. X menos x0. X0 vale 1. X menos o x1 vale 3. Está aqui. E o x menos o x2. Quem que é o x2? X2 é 4. Troca aqui. Depois que trocou aqui, aí é fazer as multiplicações. Faz as distributivas todas que tem que ser feito aqui. Então, 0, esquece, né? 3 vezes x, 3x. 3 vezes o menos 1, que dá menos 3. Aqui foram multiplicados os parênteses primeiro, deu essa expressão. Depois aqui foi multiplicado x menos 1 vezes o x menos 3 primeiro, que está aqui embaixo, para depois multiplicar por x menos 4. É isso aí. Aí aqui x é 3x menos 3 mais... Aí faz a distributiva do 5.
E depois aqui faz a distributiva do x menos 4, multiplicando todos esses termos. Dá uma expressão enorme. Vocês dão uma conferida nessas distributivas aqui, ó, para ver se está tudo ok. A gente faz as coisas na correria, né? Sabe como é que é. Vamos lá. Aí pegando o x em maior grau. O x maior grau é o x ao cubo. A maior potência, que é o maior expoente. X ao cubo tá aqui. Aí temos que juntar o x quadrado. Então temos 5x quadrado, menos 3x quadrado, menos x quadrado. Só aqui já sobrou um só, 1x quadrado. 1x quadrado menos 4x quadrado vai dar menos 3x quadrado. Tá? Depois temos que juntar o x com o expoente 1. Então aqui 3x, vamos pegar aqui, deixa eu ver, temos positivos e negativos. Então se eu juntar os positivos primeiro, 3x, aí mais 3x, que vai dar 6x, mais 12x, vai dar 18x, mais 4x vai dar 20. Onde que eu parei? 3, 6, 18, 22x. É isso? Aí vamos pegar os negativos aqui. Menos 15, menos 5, que dá menos 20. Tem mais algum negativo? Não tem mais nenhum. Bom, enfim, pegando todos os x quadrado aqui, vocês vão ver que vai dar menos 3x quadrado. X quadrado já foi. De todos os que tem o x elevado a 1 aqui, vai dar mais 2x que vai sobrar aqui, tá? Do positivo. Aí nós temos então o polinômio, que é do terceiro grau. Aí substitui no polinômio, deixa eu ver, não pediu para substituir, pediu. Calcule aqui, determine f de 4,5. Eu não fiz aqui, mas é só substituir agora o x por 4,5 nessa função e fazer o cálculo para ver quanto que vai dar. Tá? Então, a parte mais complicadinha aqui seria montar a tabela e substituir os valores aqui. Certo? Alguém com alguma pergunta antes de eu continuar? Professor, esse D0, D1, D2, como que acha mesmo? Pode explicar de novo, por favor? Vamos lá. Alguém está perguntando aqui, professor, vai explicar de novo. Ah, tá. Já estamos aqui. Esse D0, D1, D2 e D3 que tem aqui, são esses primeiros valores que estão aqui na tabela, começando pelo f de x0. Então, na linha do n igual a 0, eu tenho o x0, que vale 1, e o f do x0, que vale 0, que é o valor que está aqui na tabela. Né? Então, o D0 é sempre o primeiro valor. Deixa eu só voltar no anterior para eu mostrar aqui que era um valor diferente de 0. O nosso D0 aqui é a primeira imagem, que é o f do x0, que é 195. O D0 aqui é 195. Depois o D1 aqui é 7,5. E o D2 é menos 0,36. Então aqui só vai até o D2, porque só tem até a ordem 2. Nesse outro exemplo, então vai até o D3, porque aqui é até a ordem 3. Então a gente vai ter o D0, que é a imagem do f do x0, que é 0. O D1, que é o primeiro valor aqui da coluna da ordem 1, que é o 3. O D2, que vale 5, que é o primeiro valor da coluna da ordem 2. E o D3, que vale 1. Então, começa aqui, ó, no f de x aqui em cima e vai pegando todos esses valores aqui. Sempre os primeiros em cima aqui da coluna. A partir da coluna do f de x, tá? Tudo bem? Valeu. Tá. Aí depois é fazer as distributivas aqui. Oi. A gente vai aprender a fazer isso no computador, no Excel, ou vai ter que ser à mão? Então, se você quiser fazer no Excel isso daqui, ó, eu vou pedir para que vocês montem, certo? Para que vocês montem o Excel para poder chegar nesses resultados aqui. Agora, é um algoritmo que daí vocês aqui vão ter que fazer. Tá bom. Tá? Dá para fazer, né? Deixa eu ir lá.
Aqui tem, para terminar esse conteúdo, né, o estudo do erro na interpolação pelo método de Newton. Então, é assim, ó, a gente tem uma função que foi dada, que é essa com a curva mais acentuada aqui, né, cheio de curva, e aí eu tenho um polinômio que aproxima, né, passando por esses 4 pontos, como se fossem uns 4 pontos de uma tabela, ou 3 pontos de uma tabela, né, pontos dados. E aí a gente aproxima por esse polinômio, que é esse chamado polinômio que a gente está encontrando, né, pela interpolação, tá? Então a gente vai ter o Pn e vai ter o f de x. Então, f de x aqui é o resultado a partir da função, né, dada, né, a função original dada. Aí tem o Pn, que é o resultado obtido a partir de x pelo polinômio interpolador. Então, o Pn é o polinômio. E aí nós vamos encontrar o erro, né, proveniente dessa interpolação. Porque a interpolação, ela me dá uma função aproximada de uma função real, né, uma função original. Dificilmente ela chega a ser a função original. Então, isso causa um erro no final do cálculo. E aí, para a gente calcular o erro, olhando aqui nessa quarto pontinho aqui, ó, o erro, né, no caso aqui, o n vai indicar a ordem para a gente, ele é calculado, ele é um valor aproximado que é o módulo do x menos x0 vezes x menos x1 até o x menos o xn, vezes um valor máximo aqui das diferenças divididas de ordem de n mais 1. O que é esse máximo aqui? É um valor mais alto em módulo, que tem uma barrinha aqui, ó, no final. Ele é o maior valor em módulo das diferenças divididas. Tá? Vamos ver aqui no exemplo o que é essa máxima diferença aqui. Então, a gente tem um exemplo 3, que foi feito exatamente igual lá os outros dois anteriores, né? Para a gente chegar no polinômio. Só que aqui diz o seguinte, ó, dado o quadro de pares ordenados, x e f de x, a seguir, aliás, determine o valor de f de 32. Ou seja, eu preciso primeiro montar o polinômio, para daí substituir o x por 7,32, tá? Então, pela interpolação de ordem 2, na forma de Newton, e estime o erro. Para a construção do polinômio interpolador, utilize apenas os valores 4, 7 e 9. Então, foram utilizados 3 valores aqui. Nessa nossa tabela com 6 pares ordenados, foram utilizados 3 pares ordenados. Bom, se são 3 pares ordenados, então quem vai ser os valores que nós vamos utilizar aqui? Vamos lá. Então, vamos estimar o erro da aproximação de f de 7,32. No caso aqui, n é igual a 2, então a gente vai até a ordem 3. Vamos lá, nós temos 10 minutinhos aqui para acabar. Aí colocamos aqui na tabela os valores que nós temos aqui na tabela em cima. Nós temos para ordenado 2 e 1, 4 e 2, 7 e 3, 9 e 6, aí depois continua, né? 13 e 10, e 16 e 15. Então, todos os pares que estão aqui foram colocados na tabela. E aí nós vamos até a ordem 3 aqui, então. Muito bem, como é que faz aqui os cálculos? 2 menos 1, né, que é o x, o f de x1 menos o f de x0, então 2 menos 1 dividido por 4 menos 2, é o 0,5. Depois 3 menos 2 dividido por 7 menos 4, depois 6 menos 3 dividido por 9 menos 7, e aí vai. 10 menos 6 dividido por 13 menos 9, 15 menos 10 dividido por 16 menos 13. Então foram pegos todos os valores aqui na hora de fazer o cálculo. Ah, professor, mas aqui não pediu para usar só o 4, 7 e 9? Pediu para a hora de montar o polinômio. Tá? Então vamos lá. Feito, né, a coluna aqui da ordem 1, a gente vai para a coluna da ordem 2. Então, ordem 2, 0,33 menos 0,50 dividido por 7 menos 2. E deu menos 0,03. Menos 0,03.
Depois vem 1,50 menos 0,33 dividido por 9 menos 4. Depois temos 1 menos 1,50 dividido por 13 menos 7. E por último aqui nessa coluna nós vamos ter 1,67 menos 1 dividido por 16 menos 9. Já estão todos calculados aqui. Vamos para a última. Então 0,23 menos o menos 0,03 dividido por 9 menos 2. Aqui já. Menos 0,08 menos 0,23, dividido por 13 menos 4. E o 0,10 menos 0,08, dividido por 16 menos 7. Então, nós temos esses resultados. Como pediu para que fôssemos aqui, né, no caso n igual a 2, então vai ficar a ordem é n mais 1, ordem 3, então até a ordem 3, acabou. A ordem é sempre calculada dessa forma, n mais 1. Como ele pediu para eu usar aqui para x 4, 7, 9, então na hora de montar o polinômio, né, na hora de fazer o cálculo aqui, eu vou usar esses valores, ó. 2, eu não vou usar o primeiro, pulo o primeiro, porque eu pego como fosse o primeiro aqui, o 4. Eu utilizo para chegar nos resultados aqui, até chegar na terceira ordem, mas na hora de montar ali eu vou tomar um pouco de cuidado aqui, né? Então, meu primeiro valor de x a ser considerado é o 4, depois o 7 e o 9. Aí, para a gente achar o erro, né, que aqui o n é igual a 2, ó, por isso a gente usou n igual a 2 lá em cima e fez 2 mais 1 e chegou na ordem 3, ele é um valor aproximado de x menos x0, x menos x1, vezes x menos x2, vezes aqui o valor máximo do d na ordem 3. Qual é o valor máximo do d na ordem 3 em módulo? Então, eu venho aqui na terceira coluna, que é a ordem 3, e vejo qual é o maior valor em módulo. Que nesse caso coincide com o 0,04, mas suponha que esse negativo aqui fosse, por exemplo, menos 0,05. Então, ele seria o maior em módulo. Tá? Mas em módulo aqui é o 0,04. Então, é ele que vai ser substituído aqui no máximo, né, valor de D da ordem 3, aqui, do módulo da ordem D, que é o 0,04. Aí pediu para eu usar o 4, 7 e o 9. Então, o meu x0 passa a ser o 4. Ele não vai ser o 2 aqui. Eu estou usando a partir do 4, como foi solicitado aqui no enunciado. Então, vai ficar x menos x0, x menos 4, x menos 7 e x menos 9 vezes 0,04, que é o maior valor máximo ali da diferença na terceira ordem, em módulo. Aí, distributivo. X menos 4 vezes x menos 7, que dá essa expressão toda que está aqui, que depois multiplica por x menos 9. Esse pontinho aqui está multiplicando esse valor máximo, então a gente já põe ele aqui dentro também do módulo, 0,04. Faz a distributiva aqui desses parentes todos e multiplica por 0,04. E vai dar essa expressão do terceiro grau, né, mano? Onde o erro encontrado aqui, nós vamos ter que usar essa expressão, trocando o x por 7,32. E aí, trocando o x por 7,32, fazendo todo o cálculo, ele deu um número negativo, mas como é valor absoluto, né, valor em módulo, então o erro absoluto aqui é de 0,07. Então, usando o polinômio aproximado aqui, vai dar um erro de 0,7 centésimos do valor real da nossa função. Depois vocês dão uma revisada aqui. Ó. Eu só quero deixar bem claro que quando a gente fala aqui para usar o 4, o 7 e o 9, é na hora que vem aqui para o erro, para o cálculo do erro. Tá? Na hora que faz a tabela aqui, usa todos os valores, usamos todos os valores. E quando eu venho aqui para calcular o erro, aí eu
precisa tomar um pouquinho de cuidado que o nosso x0 vai ser o primeiro valor solicitado no enunciado, que é o 4. Depois o 7, depois o 9. Tudo bem?